Boa noite. Vamos dar início à nossa live. E hoje nós temos uma mensagem que eu considero de muita relevância para os nossos irmãos religiosos, de um modo geral. Nós vamos falar aqui hoje de espiritualismo, espiritualidade e religiosidade. Vamos ver a diferença que existe entre esses segmentos, que muitas vezes a gente pronuncia e não avalia a extensão dessas palavras. Emmanuel dá um toque inicial no livro, no prefácio do livro Nosso Lar, quando ele diz: em verdade, todos nós precisamos muito de espiritualismo e espiritismo, mais ainda de espiritualidade. A frase nos parece enigmática, mas ela tem uma fundamentação muito importante para que a gente possa analisar aqui na abertura desse nosso encontro. Nós que frequentamos algumas escolas religiosas, acreditamos que praticamos espiritualidade e religiosidade. Nós que somos espíritas, pessoas que são batistas, pentecostais, católicos ou qualquer outra religião que frequenta as religiões em seus conteúdos mais profundos. Vivenciamos a pandemia. A pandemia que veio como uma provação e, para muitos que desencarnaram, uma expiação. Vivemos, nesse momento, um verdadeiro desespero. Pessoas que tinham 40 anos, 50 anos de religiosidade, de frequência às casas espíritas, aos templos de oração, quando a pandemia chegou, entrou em verdadeiro desespero. Eu mesmo atendi pessoas totalmente desajustadas, desequilibradas. Muitas delas chegaram a comentar para mim: eu não aceito a morte. Tem uma senhora mesmo que foi para um atendimento comigo e ela disse: eu não aceito a morte. Minha mãe desencarnou com 96 anos de idade. Eu não aceito essa perda. Nesse contexto, a gente pode entender que uma verdade dessa questão aí de você frequentar uma casa espírita, de você frequentar um templo religioso, que muitas vezes nós temos espiritualismo, religiosidade, talvez não. Espiritualidade, talvez não. Espiritualidade e religiosidade costumamos dizer que é uma construção interior. É um processo de transformação de vidas, para que você aprenda a conviver com Deus, o Deus verdadeiro, entendeu? O espiritualismo, pelo que a gente entende, são os mimos, são os rituais, são as práticas, os ritos, tipo incenso, são coisas que participam da nossa vivência dentro de uma casa espírita, dentro de um templo religioso. Mas isso não nos dá
a grandeza de dizer assim: eu tenho uma espiritualidade, uma religiosidade que nos dá conhecimento da vida eterna. A construção interior é quando você enfrenta uma dor profunda e não se desespera, como essa senhora que me procurou e disse: não aceito a morte, não aceito a partir do desencarne da minha mãe de 96 anos de idade. Provavelmente, a mãe descansou. Uma pessoa já com 96 anos de idade, por mais saudável que ela seja, ela já traz algumas dificuldades de vidas aqui na Terra, de vida aqui na Terra. Então, você dizer que não aceita a morte de uma pessoa com 96 anos de idade é você não ter nenhum tipo de religiosidade, de espiritualidade, entendeu? A gente vê que pessoas que vão ao centro ou vão aos templos 3, 4, 5, 6, 7 vezes por semana e ainda diz coisas nesse sentido. Ainda diz assim: eu sou uma pessoa religiosa, eu sou uma pessoa espiritualizada. Na verdade, tem muita coisa a aprender nesse sentido. Por quê? Pessoas que muitas vezes nem vão às casas espíritas, pessoas que vivem internadas em hospitais, pessoas enfermas, que não têm tempo e não podem ir às casas espíritas, aos centros religiosos, têm muito mais religiosidade do que pessoas que estão várias vezes por semana frequentando o centro espírita. Nós temos conhecimento, através das obras de André Luiz, de Manuel Filomeno de Miranda, que no mundo espiritual existem hospitais psiquiátricos e que a grande maioria são pessoas religiosas que desencarnam e entram em desespero, entram em transtornos que precisam ser tratadas no mundo espiritual. Por que acontece isso? Porque são pessoas que tiveram a religião, mas não vivenciaram a espiritualização de suas almas. Aí, quando desencarnam, entram em desespero e precisam ser levadas para os hospitais psiquiátricos no mundo espiritual. Eu estava lendo recentemente uma obra que é a história. Essa obra trata da vida de Bezerra de Menezes. Um dia, Bezerra, nesse livro, narra que um dia Bezerra de Menezes foi chamado justamente por Ismael. Ismael é o governador do Brasil, é o espírito superior que é o administrador, porque Cristo é o administrador da terra. Ismael é o administrador do Brasil. Um dia, Ismael chamou Bezerra e disse: Bezerra, preciso que você reencarne para cumprir uma missão na Terra. Quando Bezerra foi convidado para reencarnar, apareceram vários espíritos que tinham vínculos com Bezerras e precisavam reencarnar. Então, a história nos traz que Bezerra teve 15 filhos. São espíritos que tinham compromisso, não foram espíritos que vieram para aqui para uma festinha, para uma encarnação de curtição, porque tinha um espírito superior acolhendo eles. A missão de Bezerra de Menezes foi acolher esses irmãos. E entre esses irmãos, a história, o livro nos narra aí, que houveram 2 que desencarnaram, um próximo do outro, questão de meses. E não foram crianças, não, já adultos. Um desencarnou com 25, o outro parece com 24. A moça desencarnou com 24 anos. Eu confesso a vocês, eu não estou preparado para uma situação dessa. Ver 2 filhos seus desencarnar ainda no início da vida. E tem mais, não foram só os 2 que desencarnaram. Ele perdeu 7 filhos
Por que Bezerra de Menezes passou por essas dificuldades? Por que Bezerra de Menezes teve que perder 7 filhos no início da vida dessas pessoas jovens ainda? Porque são pessoas que tinham resgates a fazer em suas jornadas evolutivas, entendeu? A missão de amor, quando nós estamos no mundo espiritual, um pai, vamos supor que eu esteja no mundo espiritual e um filho me procure. Pai, eu preciso voltar por você, como seu filho, ou como sua filha. Agora eu preciso, para cumprir o meu resgate, eu preciso reencarnar e morrer, desencarnar com 20 anos de idade. Você vai aceitar isso numa boa? Sabendo que aquele filho amado, que você vai trazer todo o carinho, toda a proteção para ele, aos 20 anos de idade, ele vai partir, vai deixar o seu coração na saudade. Você aceitaria uma missão dessa? Mas tem que aceitar. São missões de pais, de mães, que precisam ser resgatadas nesse contexto de reparação de vidas para o crescimento espiritual dos nossos espíritos. A filha diz para a mãe: Mainha, eu quero vir por você. A mãe diz: tudo bem, minha filha, eu te recebo numa boa. Isso eu estou me referindo aos planejamentos no mundo espiritual para o reencarne aqui na Terra. Mas, minha filha, você precisa saber o seguinte: eu vou morrer cedo de câncer. Ou então, eu vou morrer, eu vou ter Alzheimer. Você ainda quer vir por mim? Você vai dizer que não? Você está naquela perspectiva de retornar à Terra, você está pensando só no seu débito, no seu resgate? Você tem que pensar que a pessoa que está ali, lhe acolhendo, também tem suas dívidas. Porque quando reencarnamos em família, todos temos reparos a fazer. Não é só você que precisa reparar suas dívidas. Então, vemos as dívidas, elas vêm em um pacote. Então, você vai dizer, não, eu não quero, não. Ah, mãe, eu não quero mais você, não. Eu vou procurar uma mãe saudável. Você vai dizer isso? Claro que não. Então, as missões que a gente vem cumprir aqui na Terra, e nossas reparações, a gente precisa tratar com muita espiritualidade, com muita religiosidade. Aí que entra o conteúdo de você não ser apenas espiritualista, de você ter uma espiritualidade voltada para o amor a Deus, uma vivência integrada, entendeu? Porque não é só você que precisa reparar seus erros. Todos que vêm naquele pacote familiar precisa, cada um tem sua reparação. Então, a gente pode dizer aqui, antes de casar, a gente poderia pedir para ver a ficha kármica da nossa companheira, do nosso companheiro. Resgates são conjuntos. Já pensou se você, antes de casar, visse a ficha kármica do seu marido, ou você visse a ficha kármica da sua esposa? Não quero, não. Você está todo bonitinho, todo limpinho, mas você vai ser de muito sofrimento conviver com você. Você aceitaria casar com uma pessoa dessa, mesmo sabendo que tem compromissos em conjunto para reparar? Então, nesse sentido, é preciso ter coragem, porque o termo mais apropriado para a gente conduzir essa fala aqui, essa palestra, essa live, é coragem. E a coragem a gente adquire através da espiritualidade, onde? Nos nossos templos de oração, na casa espírita. O que é a casa espírita? É a escola. A casa espírita é a oficina do espírito. Não existe privilégios. Nós estamos tratando de conteúdos espirituais, de reparações. A gente pode aqui contar um pouco a história de Chico Xavier, quando ele, um dia, passou por uma grande dificuldade.
Ele tinha o irmão dele, que é quem ajudava ele nos serviços do centro espírita que ele dirigia, e esse espírito, ele desencarnou. E, ao desencarnar, ele teve as grandes dificuldades que atrelaram a isso. A esposa do irmão dele, ela tinha problemas emocionais, psíquicos, e ela surtou e foi internada em um hospital. O filho desse casal, ele tinha paralisia e Chico teve que tomar conta. Enquanto ele via, perdeu a ajuda do irmão, ele teve que tomar conta do filho que era doente, tinha paralisia, ainda vendo a cunhada internada que surtou no hospital. Aí, segundo contam, diz que Chico começou a chorar com aquela situação desconfortável que ele estava vivendo. E aí Emmanuel apareceu para ele e perguntou: por que chora, Chico? Por que está chorando? Aí Chico respondeu: tu não sabe ainda? Ainda não te noticiaram o drama que está acontecendo em minha vida? Aí diz que Emmanuel virou e disse: Chico, existem várias pessoas nos hospitais, existem várias pessoas que perderam seus entes queridos, que perderam emprego, que estão doentes, que estão enfermos nos hospitais, mas eu nunca vi você chorando por eles. Será que a família Xavier é mais importante que a família Silva? Que a família de outro qualquer irmão que está passando por dramas semelhantes ao seu? Pense nisso, meu irmão. Então, é nesse momento que a gente sente que a espiritualidade é fundamental, é uma construção interior que a gente vai potencializar dentro dos nossos corações. Humberto de Campos, ele nos traz, num dos seus livros, das suas ricas mensagens que ele doou à Terra, ele diz que devemos pensar sempre na dor como uma reparação de conteúdos de aprendizado em nossas vidas. E ele dá um lembrete. Nós devemos, pelo menos, de vez em quando, tirar e fazer uma reflexão sobre o nosso velório. Você já pensou como vai ser o dia do seu velório? O que você tem feito para ter um velório de qualidade, onde você possa absorver as coisas positivas que o mundo espiritual está reservando para você? Aí você entra no seu velório, vê o seu corpo lá no caixão, aí você olha e vê aí o corretor de rugas não trabalhou, não fez o serviço que prometeu fazer. Aí você começa olhando as pessoas no entorno e vê seus pertences, você mentaliza seus pertences sendo usados, sendo absorvido pelos familiares. 90% das coisas que você considerava importantes para você, você não tem mais valor naquele dia, daquele dia em diante. Aí você vai pensar: onde eu deixei a minha espiritualidade? Onde eu vivi fraternamente, onde eu ajudei, eu trabalhei, eu amei, eu cuidei dos meus entes queridos, das pessoas que estavam no meu entorno, para que nesse momento aqui eu não esteja em debates conflituosos na minha vida. Tem uma passagem que Emmanuel nos chama em um livro que diz: você trabalha 12 horas por dia para fazer crescer o seu patrimônio. Esquece da família,
esquece de dizer que você ama um filho, esquece de dizer que você está ao lado deles para ampará-lo, cuidá-lo carinhosamente. Esquece até mesmo de dar um abraço, porque o trabalho ocupa toda a sua jornada que você dedicou na Terra. Então, para que você constrói esse patrimônio? Para no dia que você morrer, você deixar seus filhos brigando. Aí eu digo, relógio do meu pai. A outra diz, o brinco da minha mãe é meu. Aí os conflitos, as brigas, e em muitas famílias existe até o crime em função da má conduta de quem realmente não soube educar a sua família. Então, aí você pergunta, alguém pode te perguntar, quando você não tomou os procedimentos lícitos, legais, tipo fazer um testamento, por que você deixou seus filhos brigando? Por que você não fez um testamento? Aí você diz, eu não queria pensar na morte. Aí não pensou na morte e deixou realmente a vida em conflito, a sua vida em conflito. Tem mais algumas coisas importantes. Eu trazer alguma situação aqui da reunião mediúnica. Coisas engraçadas que acontecem na reunião mediúnica. Aí você pergunta, eu me lembro que uma certa feita eu perguntei ao espírito de um jovem que tinha desencarnado, eu perguntei se ele acreditava na vida após a morte. E aí foi tão engraçado, quer dizer, foi uma situação engraçada, porque ele, não, que nada, não acredito nessas coisas de morte, não, de vida espiritual, não. Aí eu disse para ele, mas agora você devia acreditar. Quando eu disse isso, a maioria das pessoas estava ali, todo mundo sorriu, porque aí eu passei a mostrar para aquele espírito que ali chegou o momento dele compreender o que era a vida espiritual. Em outro momento, chegou uma senhorinha com a Bíblia na mão, estava procurando um agasalho, alguma coisa que ela estava sentindo frio, ela estava desconfortável. Aí eu perguntei para ela, você acredita na vida espiritual? Ah, não, não, isso é coisa do demônio. Não acredito nisso, não. Quer dizer, as pessoas vão para os templos espíritas e não têm perspectiva. Vão para as religiões pentecostais e não têm perspectiva do que é a vida espiritual. Entender que nesse questão de espiritualização, de religiosidade, você precisa ter conteúdos, você precisa acolher os ensinamentos que lhe preencham seus corações. Porque quando você chega no mundo espiritual, você fica perdido, fica desequilibrado, meio desajustado, e passa um longo período lá para encontrar alguém que lhe acolha, lhe oriente, lhe dê uma. E muitas vezes vem até alguém que vem lhe acolher, mas você não acredita, entendeu? Você não controla tudo. Essa é a questão que você tem que entender. Só faz planos. Você só faz planos, mas você não define seus planos. Você programa uma viagem, mas você não sabe naquela viagem se você vai chegar bem aonde você programou seu destino, se o avião vai cair, se seu carro vai acontecer um acidente. Você programa, mas a perspectiva tem que estar sintonizada no coração espiritualizado. Aí eu coloco aqui, a maioria dos encarnados dá importância ao que não é importante. São sempre pensando naquilo que transita em torno da matéria, em torno da vida material, esquece que nós somos almas e somos eternos. E vivemos sem previdência. E viver sem previdência é uma vida sofrida, desajustada, desequilibrada. No livro Sexo e Destino, tinha uma moça que era assistida por Félix. Félix era o
o espírito coordenador daquele livro, Sexo e Destino. E tudo ocorreu naquele livro em função das dívidas provocadas justamente por Félix. Ele voltou com a missão de reunir aquele grupo, porque todas aquelas pessoas daquele grupo se perderam na área do sexo, da sexualidade, por indução do próprio Félix. E ele, como conseguiu modificar suas vibrações, evoluir e crescer espiritualmente, ele voltou com a missão de reunir todo aquele grupo. E tem uma moça que estava planejando praticar o suicídio. E aí André Luiz e Félix pensaram o que fazer com aquela moça. Ela tinha pedido uma fórmula na farmácia, com o intuito de enganar o farmacêutico. Ela disse que era para emagrecimento, mas ela colocou ali aquelas fórmulas com o intuito de se matar. E aí Félix e André Luiz, o que fazer? Planejaram fazer um passe com aquele farmacêutico para ele trocar na entrega do remédio. E aí a missão foi cumprida, porque eles conseguiram que a moça recebesse o remédio errado. E programaram outra equipe para dar um passe na hora da entrega daquele remédio a outra pessoa, descobrir que aquele remédio estava errado. Quer dizer, o processo de acolhimento daquela evidência, daquele crime que ia ser cometido ali, foi resolvido, em princípio. Aí, o que é que aconteceu? A moça tomou o remédio, está lá no livro, e foi dormir. No outro dia acordou, não aconteceu nada. Ela estranhou aquilo ali, pegou e saiu, foi para a rua, saiu meio desequilibrada. Chegou na rua, o carro atropelou ela. Aí, quando o carro atropelou, André virou para Félix e perguntou: o que foi que aconteceu? Aí, Félix, você não entendeu, eu também não entendi nada. O que eu sei, o que me informaram, é que saiu do nosso controle. E a vida faz isso com a gente. E muitas vezes, aquilo que você projeta em sua vida sai do seu controle. Então, é importante que você compreenda que nem tudo está no seu controle. E muitas coisas que acontecem em sua vida, ela é um livramento. O que aconteceu com essa moça, que depois que ela foi atropelada, fez os curativos, fez os tratamentos, e a necessidade de suicídio desapareceu. Ela passou a se valorizar melhor, ela passou a se espiritualizar, com a intuição dos espíritos, o próprio Félix, que voltou a trabalhar com ela, mostrando caminhos que ele não conseguia inicialmente chegar muito próximo a ela, para induzi-la a não fazer os desatinos da vida. E a partir do atropelo, a partir de ela estar internada no hospital, que foi vários dias lá no hospital, ele passou a controlá-la melhor mentalmente, e as coisas saíram do controle dela, já passou a ter um outro controle. E a gente vê, tem uma história também, que eu estava lendo, sobre uma senhora que tinha um filho de 35 anos de idade. Como as coisas podem sair do controle. A mulher, a mãe protegia, é a superprotetora. Mãe superprotetora é tão mal, é melhor do que proteger, do que não proteger. Uma mãe superprotetora causa tanto mal ao seu filho, aos seus filhos, quanto aquela mãe que não protege. Então, essa mãe, o filho já tinha 35 anos de idade, e ela chamava ele de meu bebê. Meu bebê. Até para ela ir na rua, ela ir no centro, ela era espírita, mas não era espiritualista, entendeu? Ela ia no centro fazer os rituais, como eu disse. Era aquela coisa de uma fé sem segurança, uma fé sem conteúdos elevados. Então, ela disse que, meu filho, eu vou no centro tomar um passe, tomava o passe, mas aquele passe não ajudava ela em nada, não moralizava ela em nada, não espiritualizava ela, entendeu? Então, quando aquela mãe, o filho chegou aos 35 anos de idade, ela protegia, era o café, era a roupa,
era aqueles cuidados excessivos que não deixou o filho viver. Aí o filho conheceu uma moça. Essa moça induziu ao rapaz a fazer mudanças na vida dele, entendeu? E a questão virou muito. O filho diz: vou trabalhar. E quando a mãe conheceu a moça, essa moça não presta para meu filho. E aí entraram em conflito. E aí a mãe, depois de tanto desequilíbrio, tanto desajuste com o conflito com aquela moça, que aquela moça veio, a moça era um karma, tanto karma para aquela mãe, como um karma para corrigir as distorções, e ela veio para implantar um desconforto naquela família. Mas necessária por quê? Porque foi uma mãe descuidada, uma mãe descompromissada com a criação do filho e causou danos. A chegada daquela moça ali causou danos, rompimentos dentro daquela família. Então, faça a sua parte. Tem, tem a sensação de que a vida é muito prazerosa. Sinta que você tem conteúdos elevados e se espiritualize. Tem um livro, os livros após André Luiz, após Chico Xavier, Emmanuel, escrever as grandes obras. Por exemplo, Emmanuel escreveu 5 romances que são, eu considero, os romances mais lindos que eu já li dentro da literatura espírita. Mas Emmanuel e Chico começaram a escrever livros pequenos, justamente porque as pessoas não tinham muito tempo para ler. E ele escreveu um livro que eu trago aqui para a gente comentar. O nome do livro é Coragem. E no prefácio desse livro, nós pedimos. Tem um alerta lá de Emmanuel, que Emmanuel, nós pedimos a Deus tudo, mas esquecemos de pedir coragem. E justamente o livro era o título Coragem. E as mensagens que tem nesse livro, e em todas aquelas obras pequenininhas que Chico Xavier lançou com Emmanuel e outros, André Luiz, tem mensagens que realmente confortam muito o nosso coração. Porque na vida, nós precisamos entender que nós precisamos ter coragem, entendeu? Precisamos de coragem para casar, não é verdade? Precisamos de coragem para trabalhar. Precisamos de coragem para trabalhar numa casa espírita. Ser um trabalhador espírita, precisamos de muita coragem. Precisamos ter coragem para escolher uma profissão. E precisamos ter 5 vezes mais coragem para ter um filho. O filho, tem um filme que eu assisti outro dia, que eu achei tão interessante, quando ele diz assim: filho é uma tatuagem no rosto. O filho é uma tatuagem no rosto. E para isso precisa de muita coragem se tem um filho. Educar um filho, missão de cuidar e proteger um filho. Agora, proteger não com superproteção, proteger com ensinamentos qualificados, de grandeza. É preciso ter coragem. Eu diria que não é temeridade, não é só ter prudência, é coragem que a gente precisa ter. E nesse livro, o capítulo 10 tem uma mensagem muito interessante que a gente vai passar a dissecá-la aqui agora. E ele diz, na verdade, o que é que a gente vê nessa mensagem? Nossa casa, é o título da mensagem. Nossa casa. E aí, resume nessa mensagem toda a espiritualidade que a gente precisa. E o que é que o livro nos traz? Ele diz assim, eu vou ler nos tópicos e dando algumas interpretações. É um resumo do que a gente precisa para ter espiritualidade. Veja bem, a mente é a casa onde cada um de nós reside, segundo as nossas próprias concepções. É na mente
que a gente tem que sedimentar a coragem, a espiritualidade, entendeu? É por isso que pessoas que vivem em um casebre e são felizes, enquanto outras vivem em uma mansão e são depressivas. É isso que a gente vê no cotidiano. Pessoas com grandes condições em todos os sentidos, mas não têm a vida com sentido de segurança, de compreensão, não são pessoas felizes, tem tudo. Tudo que é material está em torno daquela pessoa, mas são infelizes, têm uma vida sem sentido. Enquanto outras, que muitas vezes estão numa cadeira de roda e têm uma vida que transmite tanta energia, né? A mente é a casa e a imaginação, continua aqui Emmanuel, e a imaginação é o arquiteto de nossos verdadeiros domicílios. A mente é a casa. E a imaginação, o que nós imaginamos, é o arquiteto de nossos verdadeiros domicílios. Nós somos co-criadores. E como co-criadores, nós temos muito a pensar em Deus, a nos conectar com Deus. Se julgamos que o ouro é uma. Aqui está na mensagem. Se julgamos que o ouro é o material adequado à nossa construção, o poder, a riqueza, sofremos a ambição e a inveja dos outros, e que só nos sobrecarrega de energias negativas. Vivemos remorso e tédio, porque às vezes o poder sobe a cabeça e nos causa até o tédio, que envolve a imprudência, aos erros, aos desatinos. Emmanuel continua lá na mensagem que ele diz: se supomos que o poder humano deve ser o agasalho de nossos espíritos, olha bem, se supomos que o poder humano deve ser o agasalho de nossos espíritos, defrontamos com a desilusão, o desvario, a autonomia desequilibrada. Então, gente, é preciso analisarmos com profundidade esses ensinamentos. Ele diz mais: se encontramos alegria na crítica ou na perversidade, tem muita gente que age assim, naturalmente nos demoramos no cárcere escuro da maledicência e do crime. Quantas pessoas estão envolvidas com a crítica, a perversidade? O que elas estão fazendo da vida delas? Estão se envolvendo na maledicência ou no crime? Ele continua aqui: moramos em espírito onde projetamos nossos pensamentos. Você vive onde o seu pensamento está. Seu patrimônio é o que você acha que tem. Vamos dar um exemplo aqui para isso ficar bem mais claro. Quando você vai na clínica, quantas pessoas já recebo? Pessoas que estão ansiosas. Pessoas que vão lá porque estão ansiosas por quê? Passando dificuldades financeiras, por não ter dinheiro, estou passando grandes dificuldades. Enquanto outras vão na clínica com ansiedade. E eu pergunto por quê? Eu tenho muito dinheiro e fico ansioso porque não sei como direcionar, como aplicar. Você vê como são as preocupações, são diferentes, né? Por exemplo, outros segmentos aqui que a gente vai colocar em pauta. No restaurante. Quando você chega no restaurante, tem o lado direito, você pega o cardápio, tem um lado direito e tem um lado esquerdo. Eu, geralmente, olho o lado direito, mas tem muita gente que olha o lado esquerdo, não quer nem saber o valor. Vai lá, eu quero esse. Mas, muitas vezes, se alimenta, pede aquele alimento, mas não sente prazer em comer,
porque a mente está tão conturbada, às vezes não tem saúde apropriada. Então, você cria muitas vezes, o seu inferno interior, e na hora de comer, de se alimentar, mesmo que venha o prato mais caro daquele restaurante, e você não tem equilíbrio, não tem vontade de se alimentar, porque as preocupações se excedem à necessidade de comer, entendeu? Você criando o seu inferno. Você cria o seu inferno. Quer ver uma das coisas que nos facilita criar o nosso inferno, as nossas dificuldades? É as palavras. Você acorda de manhã e você diz: oh, droga, esse Brasil. Aí você já chega reclamando, já começa reclamando. Tudo você vê uma notícia ruim na televisão, você comenta aquela notícia, mas se tiver uma notícia boa, você passa batido, você nem se preocupa. O que as pessoas espiritualizadas faz? Acorda de manhã, obrigado, Deus, porque estou respirando. Quanta gente aí estão entubadas. Porque a gente só pensa no ser feliz, nas grandezas materiais da Terra. Nós não estamos aqui na Terra. A Terra não é paraíso. A Terra é escola ou hospital. Você escolhe onde você quer morar. Porque muitas vezes a pessoa vem para ter a Terra como escola, mas a escola não funciona e você passa a ter a Terra como um hospital. Aí, quando você agradece comendo, você está na hora do almoço, você diz obrigado, Deus, por ter alimentos para me alimentar. E quantas pessoas no Congo, crianças que estão sem ter alimento, há dias sem se alimentar, entendeu? É preciso que a gente pense em abençoar as grandezas que chegam até nós. E raramente a gente faz isso. A gente acorda, já é pegando o WhatsApp, já é se infiltrando nas notícias negativas. Você tem o direito de ver as notícias, mas para fazer a sua análise e sem se aprofundar muito. O que a gente vê hoje, as notícias que entram 5 horas da manhã na sua televisão, no seu rádio, na imprensa, são as mesmas que são reverberadas o dia todo. E você, meia-noite, se você ligar a televisão, aquelas mesmas notícias que passaram 5 horas da manhã, elas vão reverberar até a noite e vir até para o outro dia. Então, você não precisa estar sintonizado aquele dia. Ouça a televisão, alguma coisa da imprensa, coisas curtas, mas não internalize aquelas coisas que reverberam em sua mente e faz sua mente adoecer, entendeu? Aí Emmanuel diz aqui na mensagem: respiramos o bem ou o mal, de acordo com as nossas preferências da vida. Aí tem uma historinha aqui para ilustrar isso aqui. O rapaz visitou um interior e comprou o interior da Bahia e foi comprou um terreno, uma fazenda. Ele perguntou ali para o baiano que estava ali recebendo ele, perguntou: aqui dá milho? O cara disse: não, não dá não, senhor. Dá feijão? Não. Dá mandioca? Também não. Dá arroz? Não. Oh, nada que se plante aqui dá? Ah, se você plantar, dá. Então, é aquela história. Quando você planta coisas boas em você, se você planta paz em sua vida, se você planta harmonia em torno de você, o plantio ele floresce. É a mesma coisa que a plantação física de frutas e verduras e produtos da agricultura. Então, é preciso que a gente entenda o seguinte: se plantar, dá, mas se você não plantar, é assim que a gente deve fazer com os plantios interiores das nossas almas. Plante coisas boas em sua vida, entendeu?
Aí ele continua, Emmanuel continua com a mensagem, trazer mais alguns aqui, que já está quase na hora da gente encerrar. Pessoas que não conseguem dar um bom dia, depois vão para a clínica tratar de depressão e solidão. Semana passada mesmo eu entrei em um lugar, aí dei bom dia. A pessoa rosnou, parecendo. A resposta foi como se fosse, como se eu tivesse uma dívida de encarnações passadas com aquela pessoa. Ela me tratou como se eu tivesse uma dívida muito grande com ela, rosnou comigo, parecendo que estava com raiva de mim. Provavelmente deve ser de alguma vida passada, né? Então, como é que uma pessoa dessa vai encarar a vida em sociedade? Depois fica doente, como dizer, as pessoas vão conseguir dar um bom dia, depois vão para a clínica. Não conseguem dar um bom dia, depois vão para a clínica. Reparar suas dificuldades, entendeu? Uma coisa que eu estava lendo interessante, alguém colocou lá no livro, escreveu nos livros da vida de Chico Xavier, e ele fazendo feira. Aí a pessoa, ele viu o Chico Xavier pegando tomates para colocar na sacolinha dele, né? Aí ele pegava um tomate bom e pegava um tomate ruim. Pegava um bom e outro ruim. Aí a pessoa chegou, ô, seu Chico. Aí alguém comentou, será que o Chico tá doente? Está com alguma dificuldade? Porque ele está pegando um tomate ruim, um bom, outro ruim, um bom, outro ruim. Ele disse, ô, minha filha, é porque se eu pegar todos os bons, os outros vão ficar só com os ruins. Eu tenho que dividir. E a partir daí, eu criei até um trauma em escolher tomate quando eu vou comprar tomate. Eu fico assim, todo pensando em Chico Xavier. Eu vou pegar um bom ou ruim, porque, na verdade, eu não estou preparado para isso. Chico estava, entendeu? As pessoas vão tomar um café da manhã. Aí faz uma viagem, entra num restaurante ou na própria casa de algum amigo. Você vai tomar o café da manhã. Tem 5 coisas lá. Tem o pão, tem o café, tem o aipim. O aipim vem duro. Aí tem o cuscuz, está gostoso. Tem a tapioca, vem tudo bom, tudo de primeira qualidade. Agora, o aipim veio duro. O que a pessoa negativa sai comentando de lá? O tempo todo. Ela vai falar a semana toda do aipim que veio duro, entendeu? As férias, você sai de férias, você geralmente a tendência é que dê algumas coisas erradas, né? Você vai para a Costa do Sauípe, pega o avião às vezes dá um atraso, às vezes o filho fica vomitando, a mulher pode acontecer de dar uma diarreia, aí você pega aquele contexto e leva como negatividade para a sua viagem de férias. E esquece que, se você der continuidade às suas férias, tudo pode acontecer. Vai para um restaurante maravilhoso lá em Costa do Sauípe, o almoço estava maravilhoso, a sua mulher melhora, o seu filho melhora, e você, daqueles 100% que você tinha de vivenciar prazeroso daquele passeio, 30% foi negativo, mas 70% foi positivo. Aí, quando você vai contar, se você for contar para alguém, já observou, se você for contar para alguém, você vai dar mais ênfase às coisas negativas que aconteceram, e as pessoas só vão dar ibope para você se realmente as coisas negativas elas forem contadas com mais ênfase. Então, o ser humano é muito negativo. E a gente, para finalizar, vamos ler mais algumas frases aqui para concluir essa mensagem de Emmanuel. Só o trabalho incessante no bem pode oferecer-nos a milagrosa química do amor para a sublimação do nosso lar interior. O nosso interior precisa ser plantado, precisa ser acolhido com, incessantemente, ofertas milagrosas da química do bem. O bem faz bem. Espiritualidade verdadeira é ver
viver no cotidiano do amor e da paz. Por isso mesmo, disse Jesus: meu pai trabalha até hoje e eu trabalho também. Você não quer trabalhar? Se o Deus trabalha até hoje, e Cristo diz que trabalha também, somos co-criadores e temos que trabalhar. Idealizemos mais luz para o nosso caminho. Ponhamos mais luz em nossas vidas. E uma maneira mais correta de colocar luz em nossos caminhos é usar as palavras amor e praticar, caridade e praticar, e perdão. Quando a gente reúne esses 3 itens, essas 3 vivências maravilhosas, com certeza a gente vai ter mais luz em nossos caminhos. Abracemos o serviço infatigável aos nossos semelhantes e a nossa experiência de alicerces na terra culminará feliz e vitoriosa nos esplendores do céu. Já erramos muito. Precisamos ter coragem, precisamos ter espiritualidade para vivenciarmos o amor a Deus, o amor ao próximo. E só para finalizar, eu vou colocar aqui apenas uma pergunta que me fizeram e eu disse que eu responderei isso numa live. Quais são os pilares para o trabalho de desobsessão dentro de uma casa espírita ou na vida em sociedade? Amor ao obsessor. A vítima, ela é traída, ela é humilhada e ela precisa ser amada. É preciso que a gente sinta que os obsessores são as grandes vítimas nos processos de acolhimento, principalmente de uma casa espírita. Precisamos tratá-los com muito amor, com muito carinho, porque eles são as vítimas e nós precisamos cuidar carinhosamente desses irmãos. Que Jesus nos abençoe. Vamos encerrar aqui esse nosso encontro e que a paz de Deus esteja em nossos corações. Lembre-se, o DNA divino está em você. Você é co-criador do mundo, das coisas. Crie o melhor, doe-se o melhor, para que a vida tenha plenitude em seus conteúdos. Que Deus seja louvado. Muita paz.